Bolsonaro é um satanista, seguidor de demônios, como diz esse tweet, por exemplo. Os evangélicos estão revoltados com o vídeo do Bolsonaro na maçonaria ao lado de símbolos satânicos, né? Todos esses símbolos são satânicos, não só segundo o Yuri, mas muitos na atual esquerda brasileira. Eu deixo aí para os maçons que adoram defender a sua sociedadezinha discreta, mas eu não acho que é tão simples assim. Não quer ouvir minha opinião, não faz mal. A questão é, ele continua, o templo maçom é extremamente proibido e abominado pela Igreja Católica e Evangélica. Nisso, ele está certo, pelo menos na primeira parte, né? A Igreja Evangélica depende da Igreja, né? Agora, na Igreja Católica, isso, pelo menos em tese, é verdade. Bolsonaro não quer que compartilhem essa imagem. Aí tá lá, essa foto aqui, realmente tá lá numa loja maçônica, né? Agora, a gente tem que sempre ser sincero no nosso jornalismo. Não sei se foi culpa dele, mas essa foto aqui tem uma certa modificação, tá? Essa é a foto original, né? Assim, só uma pequena diferença, né? Sim, ainda é uma. Mano, é a mesma coisa. Taca a maçonaria do mesmo jeito. A diferença é que na foto lá os caras colocou os símbolos da maçonaria. Loja maçônica não deixa de ser um encontro com maçons. Talvez tenha até ali um simbolismo. Mas, enfim, a questão é que é um pouquinho diferente, né? Esteticamente, o sujeito vê isso aqui e já fica, meu Deus, o cara fica assustado, né? Então, primeiramente, tá? Eu não tô aqui para ficar falando bem da maçonaria. Quem me conhece já sabe que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Já vou até tocar nesse assunto. Nem ficar, pelo contrário, xingando, falando que o Bolsonaro é um satanista e assim diante. A minha opinião, assim, sobre esse assunto em específico, ela é bem simples, tá? É basicamente isso daqui, ó. Políticos acusando seus oponentes de serem maçons. É isso aqui, cara. Entendeu? Exatamente. Quase todo político é maçom. Ou, no mínimo, faz discursos em lojas maçônicas. Essa é a realidade. Não significa que eu estou aqui concordando com todos esses políticos ou com a própria maçonaria. Mas é inegável. Não é teoria da conspiração, tá? Se você acha que é uma conspiração minha, pergunta aí para um tio teu, para um colega teu que é maçom. Chega e fala assim de forma indireta. É verdade que tem alguns políticos por aí, né, uma quantidade bem considerável de políticos que são maçons? Se ele for sincero, ele já vai falar a resposta na cara que é sim. Mas às vezes ele vai chegar e falar assim, não é exatamente isso, né? Sabe aquela forma indireta? Assim, vai tentar, né, colocar de uma forma mais, entre aspas, humilde, menos profana, como eles gostam de falar. Né? Maçonaro. Né? Enfim, vai ser mais ou menos esse jogo aqui, porque... Meu tio é maçom. Nossa. Não tem política no Brasil sem a maçonaria, tá? Se alguém tá surpreso com isso, pelo amor de Deus, vocês não estudaram a história do próprio país, tá? Você vai falar, eu não gosto disso. Bom, então o que você quer? Você quer voltar para uma monarquia? Até na monarquia já tinha maçom lá no poder. Sim, até a família real, tá? É só você estudar. Então não é uma surpresa, não é... não acredito. Você viu o pronunciamento da Dilma sobre os hackers da urna? Não. Acredito. É igual você chegar e falar assim, nossa senhora, eu fui comer um pastel... Xandão, qual a opinião sobre a decisão do Ciro Gomes ficar Ô, louco, gente. Ô, já falei já, rapaziada. Pra quem não viu, live de ontem eu já falei sobre isso. E na live de hoje, no começo da live, eu já falei também. Meu Deus do céu. Cheiro de pastel na camiseta, assim, né? Caralho, velho. Não tem sentido você chegar e falar uma coisa dessas, no meu ver. Não tem político algum que tem, entre aspas, relevância que ou não é já diretamente um maçom ou que no mínimo tem um contato com a maçonaria. É uma realidade, é inegável, tá? Até digo que é muito provável que a maioria de vocês votou a vida inteira em muitos maçons que às vezes vocês nem sabem que são maçons. Né? Alguns que até já dão indícios e todo o resto, mas enfim. A questão que nos importa não é realmente essa acusação.
tá? Eu fiz um vídeo, pra quem se lembra, alguns meses atrás, eu até tirei do ar, porque, assim, é um negócio tão inerente. Aposto R$ 5 que o pacto foi com Belial. Cara, eu não sei, mas o demônio que o Lula encontrou pra fazer o pacto dele foi, olha, esse aí foi forte mesmo. A política brasileira Puta que pariu. Um dedo pra um candidato nem fazia mais sentido. Eu percebi isso. Eu falei, cara, todos são maçons. Qual que é o ponto de eu chegar e ficar, olha só, esse cara foi lá no encontro, esse cara foi numa loja ali, aqui. Todos são, entendeu? Não faria Salve mais... sem pressão. Tem sentido manter um negócio no ar? Aqui, o vídeo antigo, né? Tá privado. Porque, de novo, eu percebi lá nos comentários os caras brigando. Não, porque meu político que eu gosto não é, na verdade, maçom. Você pegou um trecho errado e não sei o quê. Especialmente do Moro, né? Não, o Moro não é. Ele é um cara do bem, cristão, enfim. Eu falei, cara, pra que esse desgaste, né? Pra que esse desgaste? Pois é. Que esse desgaste? Quem viu minha última live sabe que o jogo é bem mais complicado do que isso. Não só, assim, tá em todo lugar. Você vai ficar reclamando do que exatamente? Que todos são? Não. Vamos chegar e falar o quê? O meu Parabéns, Fábio. Tamo junto, irmão. Tudo de bom pra você. O meu não é, mas o seu é. Não faz sentido, não faz sentido. Se fosse estimular o número de quantos maçons tem no Brasil, seria de quantos por cento? Aí você tem que dividir, né, Henriques? A maçonaria, ela tem diversas camadas. Você tá falando dos maçons que são os brabo, os que mexem os pauzinhos, é uma pequena minoria. Pequena mesmo, tá? Se você estiver falando de maçons em geral, aí o número é grande até. Essa música Não sei falar exatamente em porcentagem quanto que seria. É grande, mas assim, em relação ao primeiro número que eu falei. Primeiro número não, a primeira percepção que eu falei, né? Mas em relação à sociedade como um todo, a maçonaria em si, em todos os níveis, são poucas pessoas. Só que é assim, né? Você encontra maçons aí, por exemplo, às vezes pode ter alguém da sua família que é maçom, mas são pessoas que não tem, nem sabem o que é maçonaria, não sabem nem do que se trata. São maçons de cidades aí, pessoas de alto escalão assim, médicos, advogados, pessoas que se dizem importantes e que fazem parte dessas coisas por uma questão de ego. Porque acham que estão dentro de um grupo, querem tirar vantagem de uma coisa ou outra, às vezes relacionado até à própria política da sua cidade, tudo isso. Mas maçons, os que são de alto grau mesmo, que sabem de tudo, das coisas que se passam, que detêm o controle do país, que têm influência real na política, na geopolítica, do ponto de vista macro, é uma minoria. Bem minoria mesmo. É que, primeiramente, de onde que veio tudo isso, né? Veio desse vídeo aqui, que começou a viralizar aí, minha mãe acabou me mandando, chocada. Nossa, os macum... Não vou falar essa palavra, porque não é exatamente, né? Mas os Valeu, caras Davi. do mal estão lá fazendo tudo pro Lula ser eleito. E tem esses vídeos aqui, por exemplo, né? O cara tá lá fazendo um ritual e, ai, nossa senhora, ele tá com uma faca e tal. Eu não julgo esse sujeito porque ele tá querendo, né, visualizações. Essa é a realidade, tá? Ele Exato. tá, entre aspas, larpando aqui. Tem muito mais exagero, muito mais um aspecto de querer chamar a atenção das pessoas, assim como o sujeito que quer ser cancelado, né? Que não é tão diferente assim, né? Ele queria Faca chamar de a plástico. atenção. Conseguiu. Do 1,99. Conseguiu. Só que, né, não da forma talvez como ele planejou, porque agora o próprio Lula, os que seguem o Lula estão com raiva dele, os próprios bolsonaristas não precisam nem falar. Então ele tá meio que sofrendo hate dos dois lados, o que não é o que as pessoas geralmente esperam de um cancelamento quando elas querem passar por um só pra ter, enfim, Se tá no TikTok, confia. engajamento. Enfim, de novo, é muito mais Não é punhal? Não, porque é tudo de mentira. marketing do que É satanismo porra nenhuma. aqui, meus É plástico. caras. Eu garanto pra vocês. Se ele realmente É plástico. gosta do Lula, assim, honestamente, tá? Não acho que é tão considerável quanto o resto da nossa discussão aqui, tá? Por quê? Porque depois que esse vídeo e outros desse sujeito começaram a viralizar, aí o negócio começou a ficar meio complicado, começou a ficar bem estranho, começou a me deixar preocupado. Primeiro, jornais começaram a jogar essa narrativa. O Bolsonaro é maçom. A mídia começa a vomitar isso daí pra tudo quanto é gente, justamente pra ficar confundindo as pessoas e ver qual que vai ser a reação, né, do circo.
A rapaziada, todo mundo entrando em desespero, que nem vocês aqui na minha live. Ai, você viu o vídeo, não sei o quê. Nossa, coisa que é uma baita novidade pra mim, hein? Ai, você viu isso? Olha o satanismo. Ai, meu Deus. Por exemplo, essa manchete aqui. Bolsonaristas entram em parafuso com vídeo do presidente com maçonaria. Olha só a descrição parcial. Né? É uma coisa absurda. Entram em parafuso. Assim, já colocando ali o tom da narrativa em toda manchete que você encontrava. Né? Vou pegar aqui Não, Gidi? um exemplo básico para vocês, né? É a mesma coisa, é uma coisa assim impressionante, né? Pessoalmente, eu não conheço um único bolsonarista, tá? E eu não conheço tantos assim, a maioria é da minha família e são religiosos, tá? Não mudaram de opinião porque alguns já sabiam, já falaram, na verdade ele não é maçom, ele só foi lá no encontro. Eu não vou ficar argumentando uma coisa dessas que ele não importa pra mim, entendeu? A questão é, Toma aqui essa Red Pill. eu pessoalmente não conheço um único bolsonarista que deixou de votar no Bolsonaro. Se a corrupção tivesse um rosto, esse rosto seria o do Lula. Seriam vários rostos, viu? Mudar a cabeça por conta disso. Mas muitos. Mas a técnica que usaram pra isso, ela é bem... Tamo junto, Gustavão. Logo, logo vai ter vídeo novo lá no canal Casal de Verdade, tá? Tamo equilibrando as coisas aqui. Quando tiver tempo, a gente já vai gravar vários vídeos pra soltar lá de novo. Inscrevam-se no canal Casal de Verdade. Inscrevam-se lá nas redes sociais da minha namorada, no Instagram. Dá um follow lá pra fortalecer o trampo. E vamos que vamos. Quem não me segue também no Insta ainda, segue lá e bora. Bem assustadora. Vou pegar aqui um exemplo, tá? Esse sujeito aqui, André Janones, que tá sendo bem útil, bem amigável com o... Procura Daniel Mastral zoando Vic Vanilla.